Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa série CEA. Tenho tanto para lhe falar. Essa série que faz parte da nossa jornada da gratidão. Nesta série, damos voz a quem constrói a história viva do CEA, através de lembranças, desafios e conquistas, mostrando como essa casa centenária continua transformando vidas. E no episódio de hoje, teremos uma convidada muito especial, Carla Terrezo, uma trabalhadora dedicada que há bastante tempo faz parte da caminhada desta casa. Será uma oportunidade linda de conhecer um pouco da sua trajetória e do quanto o CEA representa em sua vida. Carla, é uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, principalmente porque essa casa é muito especial para mim, para minha família, e mora dentro dos corações da gente, né? Isso é muito bom. Que bom. Então, agora a gente quer conhecer um pouquinho dessa história, né? Para começar, conta pra gente como é que você chegou aqui ao CEA, se você lembra o ano, né? Como é que foi, como é que você estava naquele momento? Conta um pouquinho. Bom, eu ainda era mais jovem, né? E no ano de 1989 eu fui apresentada à casa. Eu lembro que seu Humberto ainda ficava na porta, recebendo as pessoas, e o atendimento fraterno era lá embaixo, com essas mesas e cadeiras de ferro que tinha, né? Então a fila ficava enorme e eles iam dividindo de acordo com as mesas que ia ficando vazia, eles iam colocando, mas as pessoas sempre foram muito acolhedoras. E eu lembro que eles estavam terminando de construir algumas partes aqui. A parte da frente ainda já tinha, mas a dos fundos ainda estou terminando de levantar. Então, assim, eu me sinto como se fosse uma das pessoas que acompanhou também esse crescimento dessa casa, né? E eu lembro que no dia que eu vim, a Leise estava sendo apresentada pela dona Neide, a esposa do seu Humberto, depois de um tempo, porque ele já tinha desencarnado, para ser a coordenadora dos trabalhos de terça-feira à noite. Leise novinha, e eu não esqueço disso. Então, dali começou a jornada de eu frequentar e depois, futuramente, decidi estudar e ser uma voluntária da casa. Entendi. Então, você entrou aqui no CEA em 1989. Sim. E aí você veio para fazer tratamento ou você veio só para assistir as palestras? O que você veio buscar no centro nessa época? Bom, na época eu fazia parte de um grupo de mocidade, que eu morei muitos anos em São Paulo. E aí quando eu vim para o Rio, eu vim à procura de uma casa espírita que pudesse ser um pouco parecida com aquela que eu frequentava em São Paulo, né? E aí um antigo namorado meu me apresentou a casa, porque a família dele gostava de vir. E ele me apresentou a casa e eu me senti assim acolhida, eu me senti bem. Mas aí eu vim como frequentadora mesmo. Durante um tempo foi só como frequentadora. Futuramente que eu vim para fazer os tratamentos da casa, que a casa oferece, e aí estreitou mais os laços. E qual foi a sensação que você teve quando você chegou aqui? Você já veio de uma outra casa espírita, né? Olha, quando eu cheguei aqui, eu vi a imensidão dessa casa, que é uma coisa que chamou, acho que, a atenção de todo mundo, né? Quando eu vi assim, o tamanho da casa e a quantidade de pessoas e todo mundo andando, procurando ajudar um outro, explicando como estava, eu senti uma coisa no meu peito, sabe? Como se fosse assim, uma explosão, um misto de sentimento, de admiração, de curiosidade mesmo, né? Em ter vontade de conhecer mais. Mas assim, eu olhava e eu não via só o prédio, eu via assim uma estrutura imensa, né? E aquilo me tocou fundo, né? E eu falava assim, quem sabe um dia eu vou fazer parte da história dessa casa espírita, né? Entendi. E hoje estou aqui. E hoje você faz. E quando foi que começou a despertar essa vontade do estudo? Você falou que fez o tratamento, sim, né? Não sei sim. como é que foi a ordem, se você começou o tratamento, depois foi o estudo, como é que foi esse caminho que você começou a estar mais participante, não só em palestras? Sim, meu irmão já era facilitador aos domingos aqui, ele vinha dar aula aos domingos do Livro dos Espíritos, e ele falou, você não tem vontade de estudar, já que você conhece todo mundo, conhece a casa? Aí eu comecei no ciclo de palestras, e na época era a Márcia Silvia e a dona Ieda.
E aí eu lembro que elas gostavam, porque eu sempre fui muito falante, eu sempre falei muito, né? E as duas me incentivavam a estudar, e quem sabe que futuramente eu não seria uma palestrante, ou uma facilitadora, ou uma evangelizadora. Então, assim, as pessoas me incentivaram bastante. E conforme eu fui estudando, né, os livros, aí eu comecei a estudar domingo, segunda e depois as quartas-feiras, né, fazer as obras de André Luiz. E isso foi estreitando os laços. E aí eu fui conhecendo as pessoas, aí me incentivaram a fazer o curso do passe, depois o curso de evangelização, de doutrinação. Então, todos os cursos da Casa da Ápice, diz, eu fui fazendo. E trabalhei em alguns setores da casa também. E aí isso fez com que estreitasse mais e que eu tivesse mais presente aqui, ajudando nesse voluntariado todo maravilhoso. Interessante, né? Como a casa ela dá oportunidades e a gente vê o caminhar mesmo das pessoas que começam a se envolver. O estudo, depois o trabalho e daqui a pouco a gente já está ativo em várias outras partes da casa, né? Sim. E é como se a gente começa a expandir mesmo, né? Porque a gente começa a ser envolvido. E é muito legal quando a gente vê num ciclo de palestras ou num livro dos Espíritos, que é o comecinho, né? Essa motivação, né? De continuar estudando, quem sabe você vai estar dando palestra, quem sabe você vai estar aqui trabalhando com a gente, né? E é uma coisa que eu gosto de incentivar também, é o que eu converso bastante, né? Eu agradeço muito ao José Rezende, a esposa dele, que me incentivaram bastante. A nossa amiga também que saiu, que não está mais aqui, a Maria, também, que ela, junto com a Janaína, também foram... Aliás, todas as meninas foram maravilhosas, que eu fiquei durante um tempo na evangelização, e elas diziam, não, vamos, não desiste, vamos... E eu acho que isso, sabe, o amor com que a pessoa trata você e o acolhimento é muito importante nessa hora, que aí você se sente mais engajada ainda na causa e no movimento que você quer trabalhar. Sim, isso é muito importante. E você percebeu, assim, você começou a estudar e a trabalhar, alguma mudança em você? Depois que você começou a se envolver mais nos trabalhos e no estudo? Muito. E a principal delas que eu digo para você é o amor. Porque quando você começa a trabalhar com crianças ou até com pessoas que não têm nenhum vínculo sanguíneo com você, apesar da gente dizer que nós somos uma família, e somos realmente uma família universal, mas aquilo me ensinou a amar assim, pessoas que a gente, às vezes a gente acha que não existe, né? São os invisíveis que a gente fala, e aquilo abriu os meus olhos para isso. E aí fez com que eu sentisse mais compaixão, mais amor, que eu ficasse mais acolhedora com isso. E aí começou a transformação realmente. Eu comecei a ver as pessoas de uma forma diferente. E com certeza, modificou muito a minha vida e para melhor. A gente começa a ficar mais atento, né, Sim, Carla? e a gente vai amadurecendo. Às vezes a gente se deixa bater, algo melindre, mas a gente volta, respira fundo e sabe que a gente está sendo sempre amparado, que tudo na vida são testes e são lições para que a gente aprenda, amadureça e continue a caminhada. Por isso que eu estou aqui até hoje, não desistir. Eu acho que é importante a gente não desistir da casa e não desistir da gente, para a gente continuar nesse trabalho. Isso é muito importante, né? Eu acho que isso que você trouxe, assim, também é muito importante. Quando a gente começa a trabalhar, principalmente nessa parte social ou do atendimento fraterno, que você começa a escutar outras histórias, você começa a ter atenção também no outro, né? Não só nas suas dores, né? Porque a gente acaba, quando a gente tem as nossas dores, a gente potencializa muito, porque é uma dor. E quando a gente começa a escutar o outro, eu acho que expande, né? Sim. E a gente para de olhar só para cá e olha para os lados também, né? Isso. E aí uma coisa que eu aprendi muito é agradecer, sabe? A gratidão. Por conseguir ser acolhida aqui, por estar aqui na casa, pela família que eu tenho, sabe? E os amigos que eu fiz aqui, é só gratidão, é o sentimento que eu tenho, que eu falo assim, me deixa até um pouco emocionada, porque realmente é só gratidão. Eu não tenho assim palavras para exprimir o que eu sinto
Em todos os momentos, quando tem uma festividade, eu sou convidada a participar. Isso me enche o coração de alegria, com certeza. Sim, é que é uma grande família, né? Quais foram os trabalhos que você desenvolveu aqui na casa? Foram muitos. Foram muitos, há bastante tempo, né? Quando eu fazia parte do grupo de pais, eu ajudava o grupo de pais na parte da tarde, aqui aos sábados, com os pais, aos temas, a gente incentivava os pais que quisessem falar sobre algum tema do Evangelho. Aí eu fiz o curso de passe, trabalhei no passe dia de sábado. Depois disso, do dia de sábado, eu fiz o curso de atendimento fraterno, mas não cheguei a vir trabalhar no atendimento fraterno. Mas depois que eu fiz o curso de evangelização, eu acho que eu fiquei uns 7 anos na evangelização. Da evangelização, passei por vários ciclos da evangelização. Maternal, jardim, ciclo 1, ciclo 2, pré-mocidade, mocidade. E também cheguei a ser coordenadora, um pouco antes da pandemia, da mocidade da tarde. E foi um trabalho também muito bom, porque me aproximou mais dos jovens, das pessoas. Eu comecei a olhar os jovens a gente olha, né, para as pessoas com outro olhar. E me amadureceu bastante, me incentivou bastante, sabe? A gente costuma dizer, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Exatamente. E todos são experiências maravilhosas que eu tive, eu não tenho assim o que falar. E hoje eu sou facilitadora, já tem um tempo que eu sou facilitadora do Livro dos Médios aos domingos aqui na casa. Entendi. Continuo ainda trabalhando. O da mocidade, você chegou a ficar no período da pandemia, que eu acho que deve ter sido um período desafiador. Foi muito desafiador, porque a gente não queria que os jovens se perdessem, porque muitas casas espíritas fecharam e não tinha esse vínculo como a gente tinha com os jovens, e os jovens começaram a procurar tudo e resolvemos fazer reuniões virtuais. Eram bem movimentadas, eram bem alegres, mas como a própria pandemia mesmo foi um desafio, alguns jovens foram se distanciando. Mas hoje eu encontro com jovens aqui que vêm aqui aos domingos, que eram da época que eu fazia esse trabalho com eles na pandemia. E assim, é sempre muito amor, muito carinho, muito abraço, é muita alegria saber que eles continuam aqui na casa, que eles perseveraram e estão dando continuidade ao trabalho que a gente se propôs a fazer. Isso é muito bonito. Foi um período importante, né? Se a mocidade tivesse dado um corte nesse período da pandemia, seria muito mais difícil o retomar, né? Sim, mesmo tendo poucos, não sendo muitos, uma vez ou outra aparecer, mas esse fio não se rompeu, se manteve ali, né? Sim, e isso é muito bom. Isso foi importante para manter, né? Sim. Imagino que tenha sido bem desafiador também, né? Muito mesmo. Qual desses trabalhos que você já participou aqui na casa, qual te tocou mais? A evangelização. Sabe, hoje eu ainda sinto aquele frio na barriga quando eu vou dar uma palestra, quando eu sou convidada para apresentar um trabalho, mas de todos eles, a evangelização. Porque não é a gente que evangeliza eles, sabe? O mais interessante é que eles nos ensinam. E quando a gente vê que tudo aquilo que a gente lê no Evangelho, lê nos livros que Kardec deixou aí, e outras literaturas também, a gente vê que é possível, com amor, a gente transformar o mundo, sabe? E isso eu carrego para o resto da minha vida. E quando eu encontro com os rapazes, e agora são rapazes e moças, e a gente se abraça, e a gente conversa e procura saber um do outro, isso me gratifica muito, porque eu lembrei e lembro que eu ajudei, fui uma das pessoas que colocou uma semente ali, e agora viraram árvores maravilhosas. E é o trabalho que eu mais gostei de fazer, e gosto até hoje. O que me tocou mais foi a evangelização. Nesse caminhar, tem alguma história, alguma situação, algo emocionante ou que marcou a sua caminhada aqui? Você gostaria de dividir com a gente? Olha, eu vou até falar, tem muitas histórias, mas o que mais me marcou mesmo foi na pandemia,
né? Porque a gente sempre fica na correria do dia a dia e a gente não imagina o que pode acontecer na pandemia, né? E eu fiz amigos mesmo que estreitou mais os laços na pandemia, né? Que me deram, que na época eu fiquei desempregada, passei por dificuldades como muitas pessoas. Então o meu conforto era aqui. Eu vim como voluntária do DIS, que eu trabalhei no DIS durante muito tempo também, e ali fortaleceu meus laços de amizade. Já tinha, né, mas com o Juarez, a Maísa, o Antônio Augusto, o José Rezende, o Carlos Lazarino, e até as meninas das assistidas mesmo que trabalhavam ali, a gente criou um vínculo, a Rosimar também, a gente criou um vínculo muito grande, e essa amizade continuou das portas para fora do CEA, entendeu? A própria Leise, a irmã dela, Rita, então assim, me enriqueceu, sabe? A gente vê que a gente se dá a mão quando as coisas dão certo e quando também não dão. E além disso, o que me emocionou muito também é saber que a casa, quando faz uma festa, ela não faz em prol dela, ela faz em prol do outro. Então, quando a primeira vez que eu estive aqui participando de uma festa da amizade, eu descobri que uma das assistidas iria ser presenteada com uma casa e eu a conhecia. Aquilo encheu o meu peito de amor, sabe? E hoje a gente se encontra, e onde a gente se encontra, a gente se abraça, e a gente se faz um carinho, a gente tem amizade. Então é isso, sabe? E essa coisa da pandemia que estreitou os laços da amizade, da gente ver as pessoas entrarem aqui querendo um alento, querendo um conforto, e a gente, além da palavra, conseguir ajudar eles da melhor maneira possível. É a história que eu tenho dessa casa, do acolhimento dela não deixar ninguém sem o seu apoio. A pandemia foi muito difícil, né? Sim. E a casa criou recursos, estratégias para estar sempre apoiando a gente, mesmo à distância, né? Sim, sim. Então isso foi realmente muito importante. E depois abrindo as portas para o trabalho com segurança, né? Isso mesmo. Todos nós fomos bem orientados quanto a isso e a preocupação, para que ninguém ficasse doente. Bom, estamos já caminhando para o final. E aí eu queria que você falasse para a gente, assim, o que hoje o CEA representa para você em uma palavra e por quê? Esperança. Esperança é uma coisa assim, quando eu entro naquele portão, meu dia pode ter sido ruim, sabe? Eu posso não estar numa fase muito boa, porque a gente sabe que a gente tem altos e baixos nessa vida, não somos perfeitos. Mas quando eu entro aqui e eu vejo as pessoas e eu sinto a energia desse lugar, eu nunca perco a esperança de que meu dia vai ser melhor, de que a minha vida vai ser melhor e de que eu sempre posso esperar o melhor de tudo que tem aqui dentro dessa casa, dessa energia. É a esperança que ela me dá de continuar vivendo um dia após o outro, acreditando de que nós seremos melhores e poderemos acolher mais gente ainda do que a gente acolhe hoje. Sim, muito importante a esperança. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está chegando agora na casa, ou que não esteja aqui na casa, mas esteja aqui vendo esse vídeo e ainda está tendo dificuldades para poder chegar até uma casa espírita, ou chegar até mesmo aqui, até o CEA, o que você falaria para essa pessoa? Acredita em Jesus, sabe? Não desiste. Ele não desistiu da gente. Há 2025 anos ele continua trabalhando para que a gente possa se transformar numa pessoa melhor. Ele nos ama incondicionalmente. Então, o primeiro é não desistir de você, não desista de você. E saiba que Jesus, sabe, está sempre presente. Ele não é inatingível. Ele está ali, é só você olhar e você ver ele na tua frente, de braços estendidos, com a mão estendida e dizendo: vem que eu estou esperando, eu não desisti de você. Estou aqui parado, você parou? Levanta, eu estou te dando a mão para você continuar. Então não desista do seu propósito, da vontade de você melhorar, tirar o desânimo, tudo isso.
Lembra que Ele te ama e que Ele sempre vai estar presente em sua vida, com os braços abertos para te ajudar nessa longa caminhada. Que lindo, Carla. Acho que trazer Jesus realmente para quem está vivendo uma dor é o que levanta a gente. É o que levanta a gente. Com certeza é o que levanta a gente. Muito obrigada, Carla. Eu que agradeço a você pelo convite e por falar dessa casa tão maravilhosa. Foi uma alegria enorme poder ouvir você, ouvir a sua história. Você é uma mulher de personalidade forte, mas que transmite carinho, sensibilidade em cada gesto. Seu sorriso constante é um presente para todos nós, principalmente porque sabemos que ele vem mesmo diante das dores e desafios que a vida lhe apresentou. O CEA tem a felicidade de contar com você nessa caminhada de amor e dedicação, viu? Obrigada. Obrigada e sempre por que haver. puder, estarei colaborando, com certeza. A gente é que agradece. Obrigada. E a você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela companhia. Não se esqueça de acompanhar o CEA pelas redes sociais, rever os episódios anteriores e se preparar para os próximos que ainda vêm por aí. Um grande abraço e até breve.